Existem momentos em que o desafio parece grande demais, porque antes mesmo de enfrentá-lo, já começamos a duvidar de nós mesmos. A tarefa está diante dos olhos, o caminho parece complicado, e surge aquela pergunta silenciosa: será que eu realmente consigo? Moisés conheceu esse sentimento. Quando Deus o chamou para voltar ao Egito e conduzir o povo de Israel para a liberdade, ele não respondeu como alguém preparado para uma grande missão. Pelo contrário, Moisés começou olhando para as próprias limitações. Ele se sentia pequeno diante daquela responsabilidade. Perguntou quem era ele para realizar uma tarefa daquela dimensão. Depois apresentou outras dificuldades até chegar ao ponto de dizer que não sabia falar bem. Moisés estava olhando para si. Deus estava olhando para o que faria através dele. Essa diferença muda tudo. Porque Deus não desconhecia as limitações de Moisés. Ele conhecia sua história, suas inseguranças e até aquilo que o próprio Moisés usava como argumento para recusar o chamado. Ainda assim, Deus o chamou. Isso nos ensina algo precioso. A nossa insegurança não surpreende Deus. Talvez você esteja diante de uma responsabilidade que parece grande demais. Uma decisão que precisa ser tomada, uma mudança que precisa começar, uma situação familiar que exige coragem ou simplesmente um passo que você vem adiando porque ainda não se sente preparado. Moisés queria ter a segurança antes de obedecer. Deus lhe mostrou que a segurança viria da presença. E essa é uma verdade que podemos carregar para esta semana. Você não precisa enxergar todo o caminho para dar o primeiro passo. Moisés ainda não sabia como tudo aconteceria, mas Deus já sabia. Moisés continuou tentando encontrar razões para não seguir adiante. Ele conhecia o Egito, conhecia o poder de Faraó e sabia o peso daquela missão. Talvez por isso tenha começado a procurar dentro de si aquilo que poderia justificar uma recusa. Mas Deus não entrou em uma discussão para provar que Moisés era forte. Deus mostrou que a força da missão não dependeria apenas de Moisés. Quando Moisés perguntou o que deveria dizer ao povo, Deus respondeu: eu sou o que sou. Era como se Deus estivesse dizendo: você está preocupado com quem você é. Eu quero que você se lembre de quem eu sou. Que resposta poderosa! Muitas vezes fazemos o mesmo. Diante de uma dificuldade, calculamos nossas forças, lembramos dos erros do passado. Pensamos no que falta e chegamos à conclusão de que não conseguiremos. Só que a fé começa justamente quando percebemos que nossas limitações não são a medida do poder de Deus. Moisés não recebeu naquele momento todas as respostas sobre o futuro. Ele recebeu algo maior: a certeza de que Deus estaria com ele. A missão continuava grande. O caminho continuava desconhecido. O Egito continuava diante dele. Mas agora havia uma diferença. Moisés não precisaria enfrentar aquilo sozinho. E talvez seja essa a mudança que precisa acontecer dentro de nós. Em vez de perguntar apenas: eu sou capaz? Talvez a pergunta mais importante seja: Deus pode me sustentar enquanto eu caminho? Porque há portas que nunca abriremos enquanto esperarmos nos sentir completamente preparados. Moisés deu o primeiro passo, ainda carregando inseguranças. E foi caminhando que ele descobriu que a presença de Deus era maior do que todos os seus medos. A capacidade que faltava a Moisés não impediu o propósito de Deus. E aquilo que hoje parece insuficiente em suas mãos também pode ser colocado nas mãos certas. Depois de ouvir as respostas de Deus, Moisés ainda precisava tomar uma decisão. Ele poderia continuar no deserto, cercado pelas mesmas dúvidas, ou poderia confiar naquela voz que o havia chamado. Foi então que começou a caminhada.
Moisés não recebeu um mapa mostrando cada etapa do caminho. Deus não explicou como o faraó reagiria, quanto tempo seria necessário ou quantos obstáculos surgiriam pela frente. Ele recebeu uma direção, e isso foi suficiente para começar. Talvez seja justamente aí que muitas pessoas travam. Queremos entender o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Procuramos garantias, calculamos os riscos e esperamos sentir segurança completa. Só que a fé nem sempre funciona assim. Há momentos em que Deus ilumina apenas o trecho que está diante dos nossos pés. O restante aparece enquanto caminhamos. Moisés precisou descobrir isso na prática. O homem que havia se sentido incapaz entrou no Egito, falou diante de Faraó, enfrentou resistência, viu situações que pareciam impossíveis e testemunhou o poder de Deus agindo de maneiras que ele jamais poderia produzir sozinho. Quando olhamos para trás, a história parece grandiosa, mas tudo começou com um homem inseguro dando um passo de obediência. E isso traz uma pergunta para nós. O que está impedindo você de dar o próximo passo? Talvez não seja falta de oportunidade. Talvez seja o receio de começar sem saber exatamente onde tudo vai terminar. Moisés nos mostra que não precisamos possuir todas as respostas para obedecer. O caminho foi ficando claro enquanto ele avançava. E talvez isso também aconteça com você. O importante não é enxergar toda a estrada. É saber em quem você está confiando enquanto caminha. Moisés saiu do deserto sem imaginar a dimensão da história que Deus escreveria através de sua vida. Ele apenas decidiu seguir. E algumas vezes é exatamente assim que uma mudança começa. Não quando desaparecem todas as dúvidas, mas quando a confiança fala mais alto do que elas. Senhor meu Deus, nesta manhã, eu coloco diante de Ti aquilo que tem feito o coração de muitas pessoas se sentir pequeno diante da vida. Há quem esteja olhando para uma responsabilidade e pensando que não vai conseguir. Há quem esteja diante de uma decisão importante, mas ainda não encontrou coragem para avançar. Pai, assim como Moisés, muitas vezes enxergamos primeiro as nossas limitações. Mas hoje queremos mudar o nosso olhar. Ensina-nos a olhar menos para aquilo que falta em nós e mais para a Tua presença. Quando a insegurança surgir, dá-nos serenidade. Quando o medo tentar nos paralisar, sustenta os nossos passos. Quando a dúvida disser que somos incapazes, lembra-nos de que Tu conheces cada detalhe da nossa história e ainda assim continuas cuidando de nós. Senhor, abre caminho onde não conseguimos enxergar uma saída. Dá sabedoria para as decisões que precisam ser tomadas e coragem para aquilo que já sabemos que precisamos enfrentar. Que não esperemos ter todas as respostas para confiar em Ti. Ensina-nos a dar o próximo passo com fé, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o caminho inteiro. E, acima de tudo, ajuda-nos a lembrar que a nossa força não precisa nascer somente de nós. Quando as nossas mãos estiverem cansadas, segura-nos. Quando o coração estiver inseguro, acalma-nos. Quando pensarmos em desistir de algo que colocaste diante de nós, dá-nos discernimento para compreender o que realmente devemos fazer. Que esta semana comece debaixo da Tua direção e que, ao olhar para aquilo que parece grande demais, possamos dizer: eu não sei como será, mas confio em Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu não abandonas aqueles que caminham contigo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de seguir com o seu dia, guarde esta frase no coração. Você não precisa se sentir capaz para começar. Precisa confiar em quem está conduzindo seus passos. Moisés começou cheio de dúvidas, mas a história dele não terminou no deserto. Deus foi mostrando o caminho à medida que ele caminhava. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar o que está depois da próxima curva. Tudo bem. Dê o próximo passo.
Não porque você tenha todas as respostas, mas porque pode colocar sua confiança em Deus. Que esta segunda-feira seja marcada por essa certeza. Aquilo que parece grande demais para você não é grande demais para Deus. Comece o dia com fé. Deus já está à frente. E lembre-se, às vezes o primeiro sinal de uma grande mudança é simplesmente encontrar coragem para dizer: Senhor, eu vou confiar. Que Deus abençoe o seu dia, fortaleça o seu coração e conduza cada passo seu. Até amanhã.